Joaquim, de canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Além de comentar sobre o jogo, na sua coletiva de apresentação você disse que não faria promessas, mas que você garantiria que o Vasco teria uma nova postura. E nós vimos um Vasco bem diferente em campo hoje. Primeiro com alterações de jogadores, variação tática durante a partida, tentativa de jogadas ensaiadas. Com tão pouco tempo de Vasco e de treinamento, o quanto você já conseguiu dar sua cara ao time do Vasco? O quanto já dá para sentir o dedo do Renato no time do Vasco? Boa noite a todos. A gente procurou aproveitar, né, esses dias que nós tivemos para treinarmos. Treinamos um pouco de tudo, como você mesmo falou, treinamos um pouco a parte física, a parte técnica, principalmente a parte tática, jogadas ensaiadas. Então nós procuramos, como eu te falei, aproveitar esse tempo aí. Acho que deu certo, né? Porque na apresentação eu pedi também para o torcedor apoiar. O torcedor hoje foi fundamental. Mas o torcedor nosso foi fundamental pela postura do nosso time dentro do campo. Eu falei para eles, se vocês se entregarem, se vocês correrem, se vocês se ajudarem, se vocês demonstrarem vontade, o torcedor não vai vaiar, o torcedor vem com vocês. Então o torcedor foi fundamental hoje, o torcedor está de parabéns, meu grupo está de parabéns também, pelo que eles fizeram dentro do campo. Tivemos um primeiro tempo que praticamente o Palmeiras teve apenas uma oportunidade, aproveitaram. Eu elogiei meu grupo no intervalo do jogo, falei que nós estávamos bem e que a gente ia conseguir no mínimo o empate, pelo que a gente vinha jogando. Falei para eles também que daqui a pouco vou mudar a parte tática, vou colocar o time um pouco mais para frente, dependendo do que estiver acontecendo no jogo. Então nós abrimos, jogando praticamente com meia, com 3 atacantes, conseguimos o gol de empate e depois a gente conseguiu o gol da vitória. Então hoje o grupo, juntamente com o nosso torcedor, eles estão de parabéns, porque eu falei para eles, hoje o Vasco virou um jogo aqui em São Januário, talvez há muito tempo que não acontecia isso, mas não virou qualquer jogo não, nós viramos o jogo, porque com certeza o Palmeiras vai brigar mais uma vez pelo título, pelo grupo que tem. Renato, bom te ver. Qual a importância dessa vitória para o seu reinício aqui no Vasco, para esse grupo que estava na última colocação? Olha, sinceramente, para mim, o meu negócio é trabalhar o grupo. É importante para o grupo, para a confiança deles, para o torcedor apoiar eles, entendeu? Mas não vamos nos iludir, achar que agora está tudo bem. Não está tudo bem. Nós cometemos alguns erros, mas esses erros eu vou conversar com o grupo, até pelo tempo, não tivemos muito tempo para trabalharmos. Eu acho que o mais importante de tudo foi essa entrega deles hoje. Taticamente, no primeiro tempo, eles estiveram muito bem. No segundo tempo, nós melhoramos ainda mais. Tanto é que a gente conseguiu virar o jogo. Então, é muito importante essa vitória, não é para o Renato, não é para fulano, Beltrano, fulano. Essa vitória foi importantíssima para o grupo e para o nosso torcedor. Como falei para vocês, a gente não enfrentou qualquer equipe. Nós enfrentamos, sem dúvida alguma, a equipe que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Renato. Então, os méritos é do grupo. Não tem nada com o Renato. Eu estou fazendo só a minha parte. Renato, Bruno Murito, do GE. Eu queria te perguntar hoje sobre uma mudança sua, né, na escalação inicial, que foi a presença ali daqueles 3 volantes, né, o Thiago, o Hugo e o Tietê. Como se disse, o Vasco praticamente anulou o Palmeiras no primeiro tempo, também no início do segundo tempo. O Palmeiras se baseou mais nos cruzamentos ali no final do jogo. Queria te perguntar muito, principalmente ali da partida dos 3 volantes mesmo, do Hugo e também do Thiago Mendes, que acabou sendo um destaque da partida com o gol. Eu acho que no momento que o Vasco estava atravessando em último lugar do Campeonato Brasileiro, não adianta se desesperar. Você tem que começar a corrigir lá atrás. O que é corrigir lá atrás? É não dar tantas oportunidades para o adversário. Entendeu? O Diniz tinha o esquema de jogo dele, que eu respeito. Eu tenho uma outra forma de trabalhar, até principalmente pelo momento que o Vasco estava passando. Então, na minha cabeça era neutralizar a equipe do Palmeiras e com a bola jogar. Porque se você começa a dar muitas chances, muitos espaços para a equipe do Palmeiras,
É difícil jogar contra eles. Então nós neutralizamos praticamente a jogada do Palmeiras. Nós praticamente tínhamos sempre um homem a mais no meio de campo. Segundo tempo, mesmo assim, a gente mudamos a equipe na parte tática, colocando um meia, tirando um volante, e mesmo assim a gente continuou pressionando e a gente conseguiu essa vitória. Então, quanto ao Hugo, por exemplo, ele foi meu jogador no Flamengo. Eu conheço bem o Hugo. Uma das jogadas, se não a principal jogada da equipe do Palmeiras é a bola aérea. O Hugo é muito bom na bola aérea. Então, nosso sistema defensivo também era necessário um cara também bom na bola aérea. O Tite é um jogador que se movimenta bastante, que dá bastante opção ali no meio. E o Thiago, eu conheço o Thiago de outras datas, é um grande jogador também. Então, eu coloquei um meio de campo... no caso, o Hugo, um jogador a mais na bola aérea. O Tite, que se movimenta bastante. E o Thiago, sem dúvida alguma, atravessa um grande momento. Não só pelo gol que ele fez, entendeu? Mas pelo que ele jogou. Aqui, Renato, boa noite. Jonatas, canal BTB Esportes, também pela Litoral News. Durante a sua coletiva de apresentação, você até ficou de conversar mais com a gente em detalhes sobre a escolha do capitão, agora o Thiago Mendes. Queria que você pudesse acrescentar mais nessa decisão. Você falou um pouco sobre ele, aproveitando esse ensejo, da qualidade que tem, e infelizmente você acaba perdendo ele para o jogo contra o Cruzeiro. Na ausência dele, ainda há necessidade do Vasco nessa janela doméstica aproveitar e trazer um volante? Como é que está essa procura, esse seu pedido em relação ao reforço? Obrigado. Deixa eu deixar bem claro, a tua pergunta foi muito boa. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Desde que eu cheguei, eu respeito todos vocês, muita gente falou isso, falou aquilo. Eu não pedi nenhum jogador até agora. Não pedi nenhum jogador. Eu confio nesse grupo aqui. Lógico que no meio do ano, na abertura da janela, se possível, a gente vai procurar trazer. Até lá, se aparecer um jogador aqui que a gente possa trazer, que a gente sabe que vai nos ajudar, a gente vai procurar trazer. Porque senão os jogadores que estão aqui, leem lá, o Renato está pedindo volante, o Renato está pedindo atacante, o Renato está pedindo lateral, o Renato está pedindo isso, está pedindo aquilo, daqui a pouco o cara nem chegou, está pedindo na minha posição. Não, então que fique bem claro, eu não pedi, por enquanto, nenhum jogador. A gente precisa de reforço? Sim, a gente precisa de reforço. Mas a gente tem que trazer os jogadores pontuais. A gente tem que trazer mais um. A gente tem que trazer jogadores que cheguei. Até porque a gente tem que pensar grande. O Vasco é grande, tem uma grande torcida. Então tem que pensar grande. Pensar grande, a gente tem que reforçar bem o nosso grupo para brigar por coisas maiores. Esse é o nosso pensamento. Quanto ao capitão que você falou, bom, eu tive uma conversa com o Léo, juntamente com o grupo, falei, Léo, deixa eu falar uma coisa. Quando eu cheguei no Grêmio em 2010, o Vitor era o capitão do time. O Vitor, o goleiro. E ele estava na seleção brasileira. Eu cheguei, falei a mesma coisa que eu falei para o Léo. Falei, Vitor, goleiro meu não pode ser capitão. Por inúmeros motivos. Principalmente, o goleiro não pode sair toda hora da área. Tudo que acontece durante o campo não dá para o goleiro sair toda hora. Daqui a pouco toma um cartão amarelo, daqui a pouco o adversário bate rápido a falta, daqui a pouco estou tomando o gol. Então o goleiro não pode sair toda hora da área. Respeito, falei para o Léo, ele vai continuar sendo um dos líderes, sem dúvida alguma. Agora, meu capitão tem que estar presente fora da área, no meio dos 10. Então, por ele ser um dos líderes do grupo, no momento é o Thiago, daqui a pouco pode ser um outro, vou rodar um pouco. Mas para essa partida aqui eu achei viável ele foi muito bem como capitão e consequentemente também pelo futebol que ele jogou hoje. Então só quero deixar bem claro isso. Quando eu cheguei agora no Fluminense também, eu tive essa mesma conversa com o Fábio, falei exatamente isso, Fábio. Aí hoje em dia, que eu não tenho nada contra. O goleiro é o capitão, mas ele fala que a fulano me representa como capitão, para o goleiro não ter que sair. Dá logo uma faixa de capitão pro cara. Ele vai ter mais respeito pelo árbitro. O árbitro vai ter mais respeito por ele. Os companheiros vão estar do lado dele. Então é uma coisa, na minha cabeça, entendeu? O goleiro, o capitão, uma exceção, aí seria um barulho muito grande de comprar. Uma exceção seria um dia se eu fosse, na época, treinar o São Paulo com o Rogério Ceni. Aí não dá para bater de frente, né? Aí eu ia falar, Rogério, você continua sendo capitão. É isso, né, que você perguntou?
Renato, aqui no fundo, Monique Danello, TNT Esportes. Agora há pouco, o João, auxiliar do Abel, esteve aqui na entrevista coletiva e, ao ser questionado sobre o desempenho do Palmeiras e a queda de rendimento, ele elencou alguns fatores, entre eles a qualidade do gramado. Ele disse que o campo estava muito pesado e que a sensação era que embaixo do campo tem uma plantação de batatas. Eu queria ouvir de você se jogadores do Vasco fizeram algum ponto em relação à qualidade do gramado e como é que você vê esse tipo de declaração. Obrigada. Não dá para entrar nessa polêmica, né? O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. Entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Pelo menos na minha opinião, com todo o respeito a eles, eu acho que eu tenho que valorizar, sim, o que o meu grupo fez hoje, entendeu? O que a torcida deu um show, entendeu bem o recado quando eu cheguei aqui. Eu agradeço o torcedor, que não adianta vaiar, porque o objetivo do nosso torcedor é o mesmo objetivo do nosso time dentro do campo. Se vaiar vai ser pior. Alguns jogadores sentem a vaia e de repente não conseguem jogar aquilo que eles sabem. E o torcedor esteve presente com eles o tempo todo. Você vê que a entrega foi muito grande. E como eu falei, eu vou repetir. Hoje o Vasco virou uma partida aqui dentro de São Januário, mas não foi contra qualquer adversário, não. Foi contra um adversário, sem dúvida alguma, que vai brigar pelo título. Renato, boa noite. Rafael Denangeli, TV Globo. Você comentou sobre vaias, né? Quando estava 1-0 para o Palmeiras, o Piton acabou sendo muito criticado, né? Pelos torcedores ali. E você fez a opção pela substituição dele no intervalo. Então eu queria ouvir um pouco sobre essas vaias que ele acabou escutando e também sobre a entrada do Cuiabano, né? Como você viu a entrada dele? Boa noite. O Piton estava muito bem no jogo. Infelizmente, aconteceu o gol pelo lado dele, do Flaco. É uma coisa que eu não vou aqui falando, mas eu cobro bastante. Eu cobrei nesses dias todos da maneira que os meus jogadores têm que marcar os adversários no momento que o cara é canhoto, no momento que ele é destro. Infelizmente, o gol saiu pelo lado dele, mas ele estava bem na partida, então eu simplesmente tirei ele no intervalo do jogo, porque o Cuiabano também é um grande jogador, foi meu jogador lá no Grêmio, conheço muito bem o Cuiabano. Foi mais para preservar o Piton. Por quê? Porque se ele continuasse, eu falei isso no intervalo do jogo para ele, se ele continuasse, toda vez que ele tocasse na bola, principalmente aqui na frente do nosso torcedor, no segundo tempo, ele ia receber as vaias e isso poderia atingir os companheiros. Então eu tirei ele mais por preservá-lo, até porque eu tenho 4 grandes laterais, 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo, que eu confio em qualquer um deles. Parabéns, Renato, pela vitória. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Você falou de um aprimoramento técnico, tático e físico aqui no início da coletiva, mas a gente viu uma evolução em um fator que antes da sua chegada era um grande problema, que era o fator psicológico. Você conseguiu encontrar algum diagnóstico sobre esse fator e se essa mudança é relevante para esse momento do seu trabalho? Obrigado. Eu trabalhei justamente muito a parte psicológica dos jogadores nesses dias. Foi fundamental colocar na cabeça deles que eles têm condições. Milhões de jogadores gostariam de estar aqui no lugar de um deles. Eles estão tendo essa oportunidade. O Vasco é muito grande, eu já tinha trabalhado aqui, todo mundo sabe que o Vasco é grande, tem uma grande torcida. E eles precisam mostrar o porquê que estão vestindo essa camisa. Falei para eles, joguem livre, leve soltos, com responsabilidade. A gente vai treinar, nenhum de vocês vai ter qualquer dúvida dentro do campo. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Eu trabalhei muito, praticamente quase que todos os dias. Não foram todos os dias, mas quase. A sala de vídeo. Eu mostrei bastante para eles, muita coisa, da maneira que eu quero que eles se comportem dentro do campo. Então eu mostrava ali e ia para a prática. Mostrava ali e ia para a prática. Então nós trabalhamos bastante essa parte tática, entendeu? Que foi importante. Então eu coloquei na cabeça deles, olha, cada um de vocês sabe exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Então isso foi fundamental. O jogador não pode entrar dentro do campo na dúvida, porque daqui a pouco ele não vai fazer nem o que ele quer e nem o que o treinador está pedindo.
Então foi importante essa parte, aproveitar esses dias, apesar que foram poucos dias, mas a gente aproveitou bastante. Tanto na sala de vídeo, na teoria, e depois nós íamos para a prática. Então eles entenderam bem a maneira que a gente gosta de trabalhar e o resultado está ali. Então os parabéns é deles, porque realmente eles assimilaram o trabalho e fizeram por merecer. Você vê que quando terminou o jogo, muitos jogadores se jogaram no chão, exaustos. Porque às vezes não é nem só o cansaço nas pernas, mas é o peso da parte psicológica, entendeu? Então eles tiraram um peso dos ombros. Eu volto a repetir, nós enfrentamos um grande adversário, tivemos uma grande virada hoje, mas não pensa, não, agora está tudo bem, o Renato chegou com a varinha mágica, resolveu todos. Não, nós vamos continuar tendo problemas como qualquer outro time, entendeu? Mas foi importante essa vitória, principalmente diante desse poderoso Palmeiras aí, para elevar a moral deles e a gente dá de presente também para o nosso torcedor, né? O torcedor vinha sofrendo bastante. Então hoje, com certeza, o torcedor vai para casa feliz, porque viu a equipe se entregando, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. E a gente conseguiu esses 3 pontos, que pelo que eu já vi ali, eu sei, é o início, mas já é alguma coisa você não está lá no Z4, entendeu? Fora do Z4, eu acho que esse é o caminho. Renato, boa noite. Danilo do Expresso 1923, parabéns pela vitória. Sobre a questão física, o Pumita, que recebeu o prêmio de melhor lateral direito do Campeonato Carioca, comentou que você trabalhou muito essa parte de física na semana que você teve com eles. Como é que isso fez a diferença no jogo de hoje? Hoje em dia tem muito contato físico, né? Você vê que hoje em dia você não tem tantos craques no Brasil. Então você precisa estar bem na parte física. E a gente procurou também nesses dias treinar essa parte física também, porque é importante. Você não pode de repente chegar no final do jogo e o adversário te atropelar. Hoje não, hoje nós brigamos igual para igual com o Palmeiras, por isso que eu falei que o meu time praticamente no final do jogo caiu. A parte psicológica também é importante, é o cansaço mental, entendeu? Mais o cansaço físico. Falei, vamos aproveitar esses dias, porque depois 4 rodadas vão ser jogos a cada 3 dias, não vai ter tempo para treinar a parte física. A gente vai aproveitar mais essa parte física lá na parada FIFA. Até então a gente precisa, pelo que eu quero de vocês dentro do campo, vocês precisam estar bem na parte física. Por isso que a gente procurou também aproveitar para a gente treinar essa parte física, parte técnica e principalmente a parte tática.